It started with an idea to solve the greatest problem of the early internet. A belief that one group of people could make a difference, and a determination to fix the worldwide wait. That idea became Akamai, and we unlocked the power of the internet to create a digital world that connects instantly, almost magically. In the process, we built the Akamai Intelligent Edge, and now we're poised to solve the next big problem in digital transformation. The problem? The cloud ushered in a new era of capability. But with that came complexity, multiple clouds, new costs, more risks, bigger threats. What does this mean for business? Clouds become storms. Billions of people, devices, and streams of data fighting for capacity and speed, vulnerable to new attacks every day. And the core, the cloud, just can't keep up. The result? The center of gravity of technology is shifting from the core to the edge. Akamai pioneered the edge 20 years ago, when we first proved that the shortest distance between 2 points is not the straightest line, but the smartest line. And now we surround and extend everything from the enterprise to the cloud, keeping experiences closer to users and threats farther away. The Akamai Edge is transforming the cloud. It's live streaming the highest profile events to the largest global audiences and blocking the largest cyber attacks companies have ever seen. It's powering amazing digital experiences, blockchain, the Internet of Things, data and decisions that move at the speed of business, security and protection that live right where users connect. Akamai isn't a part of the edge. Akamai is the edge. We're enabling a connected world of unimagined potential, and we can't wait for the next 20 years. Bom dia a todos. Em nome da Cantarino Brasileira, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse encontro que vai debater sobre os bancos digitais. Nós entendemos que os bancos digitais é um momento importante do setor. Ele traz a inclusão e o acesso maior da nossa população aos produtos e serviços financeiros. Eu quero agradecer imensamente as empresas que nos apoiaram para realizar esse encontro, a Nuveto, a SacPag, a Atento, e, naturalmente, o nosso grande patrocinador, que inspirou essa pesquisa há 4 anos que nós realizamos ela, que é a Akamai, né? Eu chamei algumas pessoas aqui para contextualizarem de uma forma holística essa coisa dos bancos digitais, tá? Então, vocês verão pessoas de notório saber falando um pouquinho das questões desse novo ecossistema que está sendo montado. A gente começa agora com o Kazu Vilela, ele é CMO do Zero Bank, que tem feito aí coisas bem fora da caixa, tá? Aqui do meu lado tem um chat e uma pessoa falou o seguinte, não vou manifestar o nome, viu? Que adora o Zero Bank. Então, Kazu, diz aí por que as pessoas gostam do Zero Bank, vai? Vamos lá, Catarino. Eu acho que
não é só a questão do Zero. Eu acho que essa questão dos bancos digitais tem permitido uma revolução de um desenvolvimento de um sistema financeiro em nichos, coisas que antigamente era muito difícil. Antigamente, o banco precisava prover todo tipo de serviço financeiro para o cliente, para reter o cliente dentro de casa. Porque o cliente só ia em uma única agência bancária, no máximo em duas. Então, ele não queria passar em 15, 20 fornecedores diferentes. A gente nasceu de uma empresa de câmbio, que é a BIT Corretora, que é a maior corretora de câmbio do país. E, enquanto câmbio, a gente sempre enxergou os bancos com esse cenário de monopolizar os clientes. Mas, em um dado momento, a gente entendeu que o mercado de câmbio tinha um outro adversário no horizonte, que eram as criptomoedas. Porque as criptomoedas tinham um potencial de disruptar completamente o nosso segmento. Então, se alguém precisava quebrar o nosso negócio, que fosse a gente mesmo. E a gente foi montar uma exchange de criptomoedas, que nada mais é que uma casa de câmbio de cripto, né? Num modelo diferente de moeda. Mas a gente entendeu que esse negócio estava ainda muito nichado, ele só funcionava para quem estava muito ligado ao mercado de cripto, que já tinha quebrado uma série de resistências de abrir uma conta numa corretora, entrar no universo de cripto, era um público muito pequeno e muito engajado. Então, a partir da BitBlue, que era a nossa corretora de criptomoeda, ainda é, né? Temos essa corretora, a gente entendeu que este universo em transformação, da abertura de bancos digitais, do consumidor se permitindo ter serviços financeiros pulverizados, com especialistas diferentes e tendo eventualmente mais do que um app dentro do seu celular para operar em coisas diferentes, investimento em um app, crédito em outro, conta corrente em outro, a gente resolveu conectar o banco digital às criptomoedas. Então, o Zero Bank vem com essa proposta de ser um banco multimoedas, que diferente de outros bancos que vivem prioritariamente de crédito, o nosso negócio é câmbio, mas é câmbio nos diversos tipos de moedas, inclusive nas moedas virtuais. E agora a gente vem num pipe de lançamento de uma série de produtos aí atrelados a cripto, atrelados a moedas de videogame, atrelados a serviços para outros players, serviços B2B de Crypto as a Service, atrelado a produtos financeiros tradicionais, mas agora conectados ao universo de cripto. Então, nos próximos meses, aí a gente tem um pipe de lançamento muito intenso com o Zero. O banco foi lançado no final do ano passado, e neste primeiro semestre, o grande foco foi ganhar uma base significativa de clientes, já estamos acima de 300 mil clientes, transacionando cripto e transacionando com cartão, recebendo cashback no seu cartão em Bitcoin. Então, a gente está abrindo um novo território aí de conexão das moedas fiduciárias com as moedas cripto, sem serem dois universos distintos, tudo no mesmo lugar, tudo numa mesma conta, tudo no mesmo território para esse cliente ter a liberdade de transitar seus valores onde ele quiser. É isso. Boa, Cazu, muito obrigado aí pela sua por essa entrada aí e mostrar o dinamismo com que esse mercado tem evoluído, tá? Dentro desse dinamismo e do pioneirismo e da inclusão, eu quero chamar o Nori Lerner. Nori, ele é superintendente da SACPag e recentemente a SACPag fez um movimento muito interessante, que foi o lançamento de um espaço White Label. Tá? Nori, por favor, conta um pouquinho sobre esse espaço White Label de vocês. E bom dia a todos, muito obrigado, Cantarino, pela oportunidade. A gente está vivendo um momento super interessante, né, em relação à interoperabilidade, em relação ao Pix, em relação ao Open Banking, em relação a compartilhamento, né? Os bancos vêm passando por um processo de transformação muito grande, inclusive com movimentos de fechamento de agências, fechamentos de postos de serviço.
E, por outro lado, em função desse status quo, de todos esses projetos do Banco Central, nós imaginamos por que não ter, né, espaços white labels, ou vamos chamar assim, agência agnóstica, né, ou o conceito de branch as a service, e passamos, então, a pensar nessa solução decorrente da própria evolução da SACPag, né? Nós começamos com uma rede usando recicladores de cédula, oferecendo produtos e serviços para bancarizados e não bancarizados. E há 4 anos atrás fizemos uma experiência muito interessante, que hoje está em plena produção, que foi a agência digital para o Banco Pará, lá em Belém do Pará, onde o cliente do banco, ou não cliente, acessa esse espaço e tem tudo que é tipo de serviço, né? Não existe caixa, tudo é remoto, inclusive a consultoria remota, assim por diante. Então, nós percebemos que havia um espaço para se criar um ecossistema, porque você tem o público digital, tu tens o público que necessita de um serviço assistido local, tu tens o público que necessita e aceita um serviço assistido remoto. Então, nesse aspecto que se criou esse conceito do espaço SACPag. Como vocês viram ali no vídeo, no início, ele permite ali serviço de consultoria, ele permite o uso eventual ou permanente, ele tem todo um sistema de segurança, de monitoria, e ele serve não só para nós, vamos dizer assim, mostrarmos experiências e modelos visando a expansão desse espaço e numa escala menor para interiorização, mas também para o próprio integrante da rede, porque ele tem ali a possibilidade de atender o seu cliente, é um espaço totalmente aberto para um não bancarizado também, é um complemento dos serviços físicos, né, aos digitais. Então, é um modelo bastante interessante, creio muito aderente a esse momento aí de transformação, tá? Seria muito legal todos poderem dar uma passada lá na Faria Lima e conhecer esse espaço, né? A gente também ali toda uma possibilidade de personalização, equipamentos que modificam até a sua própria cor em função do cliente de determinada instituição financeira que está entrando. Então, eu acho que vale muito dar uma olhada, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom. E tem um cafezinho bom, gostoso lá, viu? Ah, tem, sim. Eu já passei lá nessa. Eu passei, tem até uma história engraçada. O SACPag estava falando, vamos inaugurar. Eu venho a pé de casa para o trabalho. Um dia eu passei lá com uma obra. Aí eu tirei foto e falei assim, Nori, está aqui, ó, sua gente. Exatamente. Gente, muito legal. Porque imagina o seguinte, principalmente cidades pequenas, né, onde esse modelo de agência física realmente ele está em revisão, né, mas a gente entende que não dá para simplesmente cortar, né, porque há uma distribuição no mindset das pessoas, né, que eu comentei, né, tem a geração digital, tem a geração física e tem a geração digital, né? Então, é interessante que esse modelo também aqui no Brasil, ele serve, tem clientes nossos do México, da Colômbia, vindo também olhar, porque é algo diferente, né? Que complementa esse ecossistema de transformação. Tá bom. 10. Super obrigado, Nori, aí pela sua apresentação, tá? Recomendo que todos visitem isso. Isso é uma tendência do setor, tá legal. Eu acho que a gente vai ver vários outros espaços com uma pegada muito parecida. Semana passada a gente fez a campanha de lançamento
da nova série de terminais ATM da Diebold, tá? Que traz um conjunto de novas funcionalidades e já segue bem dentro dessa linha de apoio aos novos entrantes do setor. Tá? É um movimento que não tem volta. Tá legal? Eu vou furar um pouquinho a nossa agenda aqui e eu vou chamar o José Júnior, da BPP, para falar um pouquinho sobre a BPP. Né? A gente falou um pouquinho da turma da frente, dos produtos e serviços. Agora existe aí todo um mundão que dá apoio a essas histórias todas. Zé Júnior, por favor, 5 minutinhos, tá? Tá joia. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. Hoje, BPP, ela começou como Brasil Pré-Pagos. Eu sou o fundador dela em 2013. A gente trouxe a tecnologia de pré-pago para o Brasil, como comentei rapidamente. E de lá para cá a gente veio fazendo inovação, que é o DNA da empresa. Tá? A gente trabalhou muito com as bandeiras, fazendo cartão multimoedas, cartão virtual, emissão instantânea. Trabalhamos nas Olimpíadas fazendo várias inovações para a Visa, que era um sponsor importante do projeto. E em 2018, quando a BPP recebeu autorização para operar como instituição de pagamento, a gente foi o 5º a ser autorizado aqui no Brasil, a gente mudou de nome de Brasil Pré-Pagos para BPP e se posicionou aí como fornecedor de serviços para o mercado financeiro. Então, a gente hoje fornece serviços bancários de SPB, TED, etc. SPI também, com Pix, segmento bastante importante, temos um alto volume, temos vários clientes indiretos. E vamos começar, a gente está trabalhando no Open Banking também agora com o iniciador de pagamentos. Então, como você falou, Marcos, o back-end dos bancos digitais é o foco da BPP. Muito especial agora com esse arcabouço regulatório que o Banco Central está criando de banco de Open Banking. A BPP se posiciona não na experiência do usuário, mas sim no back-end, no serviço que vem por trás disso. Então, de forma bastante resumida, para não tomar muito tempo, para bancos digitais e outras empresas que querem fazer automação, aí existe a BPP oferecendo aí todo um conjunto de serviços financeiros, que aí sim é o back-end, muita gente não vê, mas é por ali que a coisa acontece. Né? Agora existe o consumidor nessa história toda, né? O relacionamento, atendimento a esse consumidor, e aí a gente tem várias histórias aí para contar. Eu gostaria de ouvir um pouquinho aí a Nuveto falando sobre o que ela tem feito nesse sentido, tá? Legal, Cantarino. Bom dia a todos. Realmente, o consumidor cada vez mais exigente, diga-se de passagem, né? Então, só contextualizando um pouquinho, pessoal, para esse universo de bancos digitais, todos nós sabemos que os bancos digitais, eles nasceram para desburocratizar o serviço bancário, né? Então, tendo a tecnologia como elemento viabilizador, os bancos digitais, através de um aplicativo, entregam conveniência aos usuários. Então, hoje você abre uma conta por aplicativo, você toma todos os serviços, e isso é muito conveniente para o cliente hoje. O cliente cada vez mais exigente, o consumidor cada vez mais exigente. E também por ser ter um braço de tecnologia, ela trouxe aí desse universo de startups, de fintechs, uma cultura de um foco mais humano nas pessoas. Então, hoje a gente vê exemplos de empresas, de bancos digitais que mandam bilhete para um cliente que teve um problema e tem uma questão de personalização muito forte, e o cliente acaba se sentindo realmente importante, realmente atendido nesse universo, né?
E aí, qual que tem sido o grande desafio desses bancos digitais hoje? É o grande desafio do crescimento. O banco digital, ele tem ali geralmente um serviço premium de atendimento, tem uma excelência, tem um preço convidativo pelo fato de não ter uma estrutura de agências físicas grande igual dos bancos tradicionais, mas esse cara ele precisa crescer. E quando você cresce a sua base de clientes, quando você cresce o seu portfólio de serviços financeiros, você agrega complexidade no business. Então, você tem uma demanda maior dos consumidores por pós-vendas, para resolver situações, problemas, e pela característica digital dele, você tem esse atendimento, ele espera que esse atendimento seja feito através do canal de sua preferência, dos diversos canais que existem, né? O chat, o WhatsApp, o próprio aplicativo, e sem esquecer da voz. A voz, eu costumo dizer que quando você tem um problema que é urgente e não dá para esperar, geralmente você pega o telefone e liga, porque é o último estágio. E o que a Nuveto faz, ela, através da plataforma da Five9, que é uma plataforma de cloud contact center, ela entrega, primeiro, ganho de capacidade, né? Como que a gente faz isso? Você consegue ter mais altos serviços disponíveis para que o seu cliente ele possa se atender através dos diferentes canais, seja voz, chat, e-mail, atendimento eletrônico, etc. Ela traz ganho de capacidade através do empoderamento do atendente, né? Então, você consegue ser mais conveniente, prestar um atendimento num tempo menor, assertivo na primeira vez. Ganho de escala, então você consegue pegar um negócio que está começando com poucos clientes, uma estrutura mais enxuta, e ter isso até um estágio mais avançado, com tamanho maior, processando um número de interações maiores, e dando gestão para que as pessoas possam pilotar, entender o que está acontecendo, ver quais são os pontos onde o cliente está tendo maior facilidade ou menos facilidade para tomar um serviço, buscar uma informação e poder atuar para continuar provendo conveniência para esse cliente, escalando esse modelo que é o grande desafio dos bancos digitais. Então, hoje, Cantarino, esse é o contexto onde a Nuveto está inserida nesse universo de bancos digitais que nós estamos falando aqui no evento. Tá, super obrigado, tá? Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar no lado do consumidor, tá? E é óbvio que tem um quesito aí muito importante que transpassa tudo aqui, que é a questão da segurança, tá? Antes de eu chamar o Sérgio Martins, Sérgio é diretor da Akamai. A Akamai tem um videozinho muito legal. Os negócios no mundo digital rápido, vasto e volátil são tudo menos previsíveis. E com as ameaças à espreita, as suas defesas devem estar prontas para tudo. A Akamai está aqui para ajudar. Apoiada por centenas de pesquisadores especialistas em ameaças, a Akamai analisa 290 terabytes de dados de ataque diariamente, transformando-os em inteligência integrada e proteção automatizada contra ameaças. De pequenos esquemas sorrateiros de phishing a enormes ataques DDoS. A Akamai envolve e protege todo o seu ecossistema. Suas nuvens, aplicações, APIs e usuários, mantendo sua empresa segura sem perder o ritmo. Ótima defesa. Muito bom. Eu primeiro quero agradecer essa parceria aí que a gente tem desde a época da Exeda, e que há muitos anos a gente faz coisas com a Exeda e com a Akamai. Nos últimos 4 anos, a gente acertou a mão quando criou essa pesquisa em conjunto. Tá? Muito obrigado a você, muito obrigado ao Wesley, a toda a equipe aí da Akamai, que viabilizou esse momento que está se tornando assim, super importante. A gente tem aqui quase 400 pessoas inscritas para conhecer essa pesquisa. Muito obrigado, viu, Sérgio? Por favor.
Legal, obrigado, Cantarino. Para a Camai, né, agora a empresa que eu represento comercialmente aqui no Brasil, é um prazer muito grande descobrir que o nosso investimento nos trouxe até aqui, né? Terceira rodada da pesquisa, a empresa sempre teve muito fascínio pelo segmento financeiro, né? Talvez um pouquinho influenciado por você, que sempre esteve do nosso lado há tantos anos, né? Mas principalmente por ser um segmento que transpira inovação, né? Você vê os parceiros aqui todos, né? Os bancos, né? A BTP, a Atento também se transformando, que são parceiros nossos aqui, para fazer jus a atender a demanda crescente e transformadora que o segmento exige, né? A gente tem muito orgulho de ter começado a operar em 1998, com uma tecnologia que, na época, tinha o grande objetivo de resolver o problema de congestionamento da internet, né? Tornar a internet algo fácil, né? E confiável para as organizações em utilizarem. Mas esse negócio, com as questões de ataques cibernéticos, que eu acho que todo mundo está acompanhando muito de perto, todas as semanas, empresas fantásticas sofrendo com essas questões, a gente também sabe que a Camai acertou na sua estratégia e hoje a gente se traduz aí para o mercado como sendo talvez a empresa mais importante do mundo de segurança para aplicações na internet, né, no mundo, né? Como o próprio vídeo diz, a gente analisa dados que passam por essa rede de dezenas, na verdade, mundialmente, de centenas de instituições financeiras, né? E-commerces, empresas governamentais, e isso tudo se torna um elemento fundamental para que a gente possa fazer a atualização da plataforma que os atende de forma muito fina. E neste período que eu estou falando com vocês, certamente uma ou duas vulnerabilidades da internet já foram descobertas e já estão caminhando para a plataforma para proteger aí os nossos clientes, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui com vocês, um prazer muito grande, espero que aproveitem o evento. Muito obrigado pela oportunidade. Sérgio, muito obrigado. Eu vou ser breve, que a gente já está furando aqui um pouco a agenda e o pessoal fica no meu pé, tá? Talvez a gente tinha previsto 10h30, vai ser 10h35 que a gente termina, mas vale a pena todos esperarem um pouco mais, porque o grande show agora é da Supercida, tá? Que analisa os dados, lapida, dá cambalhota com esses dados, para fazer essa apresentação aí que vocês estão. Cida, a bola com você agora, tá? Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Cantarino Brasileira. Obrigada pela presença de vocês. Sérgio, a gente está na 4ª edição. Começamos aí no finalzinho de 2017, fazendo o levantamento desse mercado, que nem compreendia direito o que significavam essas plataformas digitais. E a gente teve a oportunidade, o privilégio de acompanhar essa evolução. E para corroborar tudo isso que a gente está falando, nós fizemos um pequeno levantamento com a população. Tem. Sim, mais de uma. Sim. Tenho sim. Tenho. Sim. Sim. Uso. Sim. Sim. Sim, de segurança com eles. Sim, bastante. Eu não confio totalmente. Me sinto seguro. Sim, sim. Me sinto. Sim. Talvez cartão de crédito. Um sistema mais seguro de guardar o dinheiro e ter as coisas mais seguras do que o que eu vejo hoje em dia. Hoje em dia é muita facilidade para você invadir a privacidade, invadir a conta do outro. As taxas de juros, por exemplo. Se eu recebesse uma proposta de um outro banco com a taxa de juros bem mais reduzida do que eu pago hoje, para mim seria bem mais vantajoso. Se fosse um banco digital que permitisse uma interação um pouco mais objetiva com pessoas reais, isso me ajudaria. Tarifa zero, facilidade na comunicação, principalmente. Para mim, eu acho que importa muito você ter uma comunicação rápida e ágil. Tem sim. Tarifas. Eu acho que as taxas e a questão do atendimento. Normalmente eu uso o aplicativo e tento resolver pelo chat. Se eu não consigo, aí eu vou pro telefone, mas eu evito ao máximo, tento resolver tudo no aplicativo. Pelo telefone é mais chat do que falando.
Mas de preferência que respondam na hora, não que fique aquela espera. Ultimamente, eu não tenho conseguido falar por telefone. Tem aplicativo, né? Geralmente eu uso o aplicativo do Banco Digital. Lá tem uma aba, uma opção de ajuda. E lá existe um chat. Apesar de que esse chat às vezes é robô, isso me incomoda bastante. E quando é alguém, uma pessoa verdadeira do outro lado que vai responder, ela demora bastante para responder. Eu me sinto como um número para eles, eu não me sinto como uma pessoa. Acho que não. Sim. Sim. Não, nunca usei. Sim, a resposta é sim. Não me sinto seguro. Usaria. Sim, usaria, sem dúvidas. Sim, estou ansiosa. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que é bom. Não, nunca vi. Eu acho bom, mas ao mesmo tempo eu acho preocupante. Fico meio preocupado com a segurança, com a minha segurança com os meus dados de banco em banco, de financeiro em financeiro. Eu imagino que isso já aconteça por trás, assim, dos bastidores, né? Que agora talvez essa informação fique mais explícita. Eu não concordaria. Eu sei que existe, mas não sei o que é. Não, eu acho que isso abre portas para o marketing invasivo. Sim, já ouvi sim. Acho bem interessante para quem quer ter liberdade de crédito. Muito legal isso. Eu acho que isso foi uma determinação do Banco Central, depois de muito lobby das instituições financeiras, porque elas podem trocar entre elas essas informações para ver o perfil do cliente e oferecer mais serviços. Já sim. Eu acho muito legal, né? Tanto para os bancos como para a gente também, que vai ter aí a possibilidade do banco poder oferecer para a gente, né, aquilo que outros bancos, além daqueles que a gente já tem, né, o nosso cadastro, e de empréstimo, de crédito pessoal, de cartão. Tenho, mas confesso que uso pouco. É mais para quando realmente só existe aquela possibilidade de pagamento, é mais fácil por algum motivo, mas não uso tanto no dia a dia, não. Uso. Eu uso PicPay, uso cartão de supermercado, mas moderado, não fixo, e de loja de roupa também. É algo que eu uso faz tempo, então tem bastante costume de eu usar. Não tive necessidade ainda de utilizar. Acho que eu detesto a ideia de ter mais um vínculo que é mal roubada, porque não serve para nada. Então, quer dizer, talvez eu não saiba os benefícios. Eu acho interessante pela liberdade de crédito. Essa pesquisa a gente fez há 2 semanas atrás, 1 semana e meia. E é muito interessante porque tudo isso veio corroborar as informações que nós levantamos através da pesquisa desse ano. O que a gente viu? A evolução, né, do número de correntistas desses bancos digitais, o uso dos serviços como o Pix, o acompanhamento da agenda BC Hash, principalmente com essas questões em torno do Open Banking, e como que as pessoas estão consumindo serviços oferecidos por instituições não banco. Vimos alguns aspectos a respeito da segurança e de como esses clientes se sentem bem atendidos em suas instituições. O trabalho foi feito através de um painel pela internet, como fizemos em todas as edições. Nesta 4ª edição, nós chegamos a 1.100 entrevistas. Como sempre, a gente gira em torno deste número. A primeira edição, nós tivemos 12 perguntas. Nessa, agora, passamos a 32. E foi feito agora em meados de maio. Ou seja, muita coisa pode ter mudado de lá para cá, apesar da gente agora verificar que alguns dos aspectos muito importantes, esses insights que a gente procura passar, principalmente para as instituições, olharem para os seus portfólios e verem como que podem adaptar essas tendências aos serviços ou produtos que são oferecidos aos seus clientes, pode ser adequados. Qual foi o perfil dos nossos respondentes? A amostra vem mais ou menos equilibrada entre aqueles que se declaram do gênero feminino ou masculino. A gente vê uma concentração bastante alta entre as pessoas de 20 a 39 anos e maior presença da classe C. Como nós fazemos esse levantamento? Usando os padrões do Instituto Brasileiro de Pesquisas, que identifica aonde essas pessoas se encaixam. Esse perfil tem muito a ver, é muito semelhante ao perfil da população brasileira que é descrito no IBGE. Quando a gente pensa em questão de regiões,
nós estamos olhando principalmente para a região Sudeste e Nordeste, e esse ano nós fizemos um levantamento perguntando a respeito do grau de instrução. Para nós, a amostra se mostrou bastante significativa entre as pessoas de superior completo e de ensino médio completo, o que mostra também pessoas que são capazes de usar uma plataforma como a internet para responder a este tipo de questionamento, este tipo de pesquisa. Quando a gente pergunta onde vocês têm banco, ou vocês têm conta, ou que bancos e instituições vocês usam, a gente vê um índice de multiplicidade, ou seja, as pessoas têm, em média, 3,5 instituições. A diversidade de uso das marcas tem crescido ao longo dos anos, as pessoas vão experimentando novas marcas. No começo dessa nossa pesquisa, lá em 2018, esse índice era bem mais baixo. E quando a gente pergunta quais são, nós vemos aí uma quantidade muito grande de pessoas que está na Caixa Econômica Federal, no Nubank, e uma instituição como o PayPal aparece logo em seguida, para a gente perceber o tipo de adesão de instituições não bancárias que também está acontecendo no mercado brasileiro. Quando a gente pergunta em quais bancos você tem conta, e a gente identifica banco tradicional. O que é banco tradicional na nossa pesquisa desde o começo? São aqueles bancos que possuem agência, que já são consagrados há muitos anos, e instituições mais antigas dentro do mercado, como Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros. Os bancos digitais são aqueles que naturalmente não tem essa estrutura de agências, e a gente vê, pessoal, uma evolução enorme na adesão dos bancos digitais. Quando a gente fazia essa pergunta no ano passado, o índice de pessoas que só tinha conta nos bancos digitais era cerca de 6%. Aqui a gente vê hoje dobrou o percentual de pessoas que já nem usa mais os bancos tradicionais. No começo dessa nossa pesquisa, cerca de 90% das pessoas usava só banco tradicional. Agora, a faixa de pessoas que está só nos bancos tradicionais é de cerca de 24,5%. Mostra a evolução da adesão das plataformas digitais em geral, não necessariamente bancos. E aqui a gente verifica que, se em 2020 14% tinha o banco digital como principal, hoje essa fatia aumentou para 31%. Quando a gente pergunta que tipo de serviços ou produtos você usa nos bancos onde tem conta, a gente percebe que o Pix atinge aí uma liderança incrível em menos de um ano de utilização. Já para os bancos tradicionais, sempre, como a gente já veio verificando, o cartão de débito e a conta corrente estão em primeiro lugar. Quando a gente, no ano passado, perguntava desse tipo de utilização para os bancos digitais, era o cartão de crédito que estava lá na frente. Hoje a gente vê o Pix e as transferências. Então, as pessoas estão usando essas plataformas como meio de bancarização. E a gente vai ver um pouco mais para frente como as barreiras de entrada que essas plataformas oferecem são o que possibilitam, principalmente as pessoas de classe C, D, E, aderirem a um sistema bancário. Quando nós perguntamos o que você procura num banco, né? Quais são os atributos? O que te atrai para abrir conta em um banco? As tarifas sempre estiveram em primeiro lugar e continuam aí liderando essas tendências. Aqui vocês veem atributos que são escolhidos, mais de um por pessoa. Uma coisa muito interessante, uma evolução que a gente vem vendo dessa pesquisa, é a respeito da segurança. Ela aparecia lá no nosso comecinho como o 8º ou 9º atributo. Hoje ela está no ano passado era 3º e este ano está em 2º lugar. E nós estamos falando sim de segurança de dados. Segurança que o cliente pede a respeito de suas transações, tá? Quando a gente faz a mesma pergunta, e vocês viram isso lá na pesquisa, o que faria você trocar de banco? De novo, as tarifas estão lá em cima.
ou seja, eles procuram gastar menos com os serviços bancários que precisam utilizar. E a segurança também está aí como um fator muito importante, apesar das pessoas se sentirem seguras. Uma coisa muito interessante que aconteceu esse ano é que quase 16% da nossa amostra diz que não pensa em trocar de banco. E a gente vê que boa parte das pessoas aderiram já aos bancos digitais. Então, a gente pode sim perceber um certo nível de conforto e de tranquilidade que essas pessoas estão passando nas instituições em que estão conectadas. Essa é uma pergunta interessante que a gente chama de NPS, porque a pergunta é exatamente essa: você recomendaria o banco que você utiliza aos seus amigos ou familiares? Gente, esta é uma pesquisa feita na nossa amostra, é dado primário nosso. Nós não usamos aqui dados de lugar nenhum das plataformas específicas dos sites de cada banco. E esta comparação é feita seguindo exatamente esse critério. A gente viu no ano passado, em 2020, um índice de satisfação, de recomendação altíssimo para os bancos digitais. E, como sempre, um índice um pouco menor para os bancos tradicionais, mas também um índice crescente. Esse ano, nossa verificação foi de que este índice decresceu um pouco em relação aos dois tipos de instituição. O que a gente considera interessante nessa observação é o seguinte: as pessoas estão, sim, se tornando mais exigentes. Há sempre uma grande expectativa em relação aos bancos digitais para que os serviços sejam fáceis, sejam seguros, sejam acessíveis, os aplicativos sejam fáceis de utilizar e disponíveis. Mas, de um ano para outro, com o aumento da oferta, esses clientes estão se tornando um pouco mais exigentes e também percebendo os problemas que acontecem em suas instituições, sejam do ponto de vista de segurança, sejam do ponto de vista de performance, seja do ponto de vista de taxas. Então, quando a gente olha para uma recomendação decrescendo, isso pode significar um sinal de alerta do ponto de vista de retenção dos clientes em todos os tipos de instituição. Nós fizemos uma pergunta no ano passado sobre os canais de atendimento, ou seja, como você acessa o seu banco? Por que meios digitais, físicos ou redes sociais você acessa a sua conta? E a gente vê que o aplicativo, tanto para bancos tradicionais quanto para bancos digitais, é o grande campeão. Mas o Internet Banking, principalmente para quem tem banco tradicional, ainda é muito utilizado. O que a gente percebeu em relação ao ano passado foi um aumento do uso do telefone como canal. Isso vem ao encontro de uma tendência direta da pandemia, ou seja, de uma mudança de comportamento do consumidor a partir das necessidades de isolamento social. Todo mundo sabe do nível de problemas que todo mundo atravessou, mesmo aqueles que continuaram com seus empregos, se adaptaram perfeitamente ao home office. Não foi um ano fácil para ninguém. E, então, as pessoas procuraram mais orientação dos bancos e utilizam, sim, o telefone. A gente pôde ver aí na nossa pesquisa de rua que eles, inclusive, sabem direitinho quando são atendidos por um bot, e isso não deixa as pessoas muito confortáveis. O brasileiro gosta do tete-a-tete, gosta do atendimento. Todos os bancos, todas as instituições conhecem os seus custos a respeito disso. Uma outra pesquisa nossa, feita recentemente, sobre como as instituições veem as suas centrais de atendimento, mostrou que, do ponto de vista de tecnologia e de omnicanalidade, ou seja, da integração dos canais, há ainda bastante coisa boa que pode ser feita pelas instituições para melhorar o serviço oferecido a seus clientes. Quando a gente pergunta a respeito de a frequência com que você usa os canais de atendimento, a gente percebe que do ano passado, que é essa coluna aqui mais à sua direita, para este ano, as pessoas se acomodaram um pouco, pararam de usar tanto
o aplicativo. Era 35% das pessoas no ano passado dizia que usavam o aplicativo diariamente. Esse ano, a média caiu um pouco, ou seja, as pessoas estão mais sossegadas, estão mais tranquilas, sem essa necessidade de ficar buscando a informação o tempo todo. Quando a gente olha no relatório da Febraban, lançado esse ano, a gente percebe um aumento brutal no número de transações, principalmente no mobile. O número de transações cresceu mais de 5 bilhões de um ano para outro. E cerca de 33 bilhões das transações são extrato e saldo. E é isso que as pessoas vão lá olhar, principalmente no aplicativo. O segundo tipo de aplicação que vem logo em seguida, que é pagamento de conta, é um montante de 3 bilhões de transação, ou seja, 10% dessa transação que está no topo, e que as pessoas têm usado de maneira mais parcimoniosa ou se programado mais para usar de uma única vez. A gente sentiu, desculpem, a mesma tendência no uso do Internet Banking, um acalmamento em relação à frequência de uso. Se no ano passado você tinha 47% das pessoas usando diariamente ou mais de uma vez por semana, isso caiu um pouco este ano também. Quanto à frequência de uso das agências, isso é uma tendência que não deixa de cair. Tá? As pessoas que dizem que não utilizam de jeito nenhum as agências, passou de 3%, ou melhor, de 3% no ano passado para 17% este ano. Tem a ver com a pandemia? Com certeza. Mas, quando a gente olha para as pessoas que ainda buscam, é interessante quando a gente olha para umas soluções como, por exemplo, autoatendimento, o que isso a gente está oferecendo para o cliente para que ele se sinta satisfeito no uso desse autoatendimento menos vezes. A pergunta aqui era, você se sente seguro fazendo as suas transações? Por exemplo, investimento, pagamento, uso de cartão de crédito. As instituições te oferecem essa segurança? E a nossa surpresa é que boa parte das pessoas se sente, sim, seguro ou muito seguro. Né? Elas, usando os canais digitais, e essa corroboração dessa percepção veio na nossa pesquisa de rua também, de que as pessoas, em geral, se sentem seguras usando os canais digitais. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente faz esse tipo de pergunta para o usuário final, ele, na verdade, não quer se preocupar com a segurança dele. É uma questão que ele delega à instituição. Eu quero me sentir seguro com você, eu quero que você me ofereça essa segurança. Porque se ele tem que se preocupar demais com a segurança dele, com certeza isso prejudica a experiência que ele tem, seja no canal digital, seja no canal físico. Nós fizemos uma pergunta específica a respeito do auxílio emergencial. Perguntamos, você recebeu? Algumas pessoas, 36% da nossa amostra, disse que sim, recebeu. Quem recebeu esse auxílio, nós perguntamos, você já tinha conta em banco? 11% disse que não tinha ainda conta em banco. E desses 11%, 82% disse que, entre os que já tinham conta em banco, tinham em conta digital. Olha como... Quando a gente pensa em pessoas que receberam auxílio emergencial, nós estamos falando sobre uma fatia de classe C, pessoas com maior necessidade. Esse público está buscando o banco digital como plataforma de bancarização, sejam as instituições bancárias, sejam outros tipos de instituição que ofereçam menos barreiras de entrada. Ou seja, facilitem o seu acesso, seja por score, seja por documentação, seja por acesso ao aplicativo, por necessidade de recursos e mesmo agência para abrir uma conta. Aqui vem aquela pergunta, né? Você sabe o que é Open Banking? A gente
Não, melhor, desculpa. Aqui a gente está falando do WhatsApp Pay. Nós perguntamos para as pessoas se elas utilizariam o WhatsApp Pay, né? Explicamos o que isso significava até aquele momento, que tipo de transação poderia ser feita e quais eram os requerimentos, que era ter um cartão de débito. 60% da nossa amostra disse que não usa porque não acha seguro. Aqui a gente vê, gente, como no ano passado, na nossa pesquisa no ano passado, que foi feita em junho, a gente perguntava o que era o Pix, e a maioria das pessoas não tinha a menor ideia do que era. Então, na medida em que as pessoas começaram a usar e foram evangelizadas, educadas pelo mercado, todo mundo percebeu as grandes vantagens de um produto como esse. O WhatsApp Pay, dentro da oferta ou dos portfólios das instituições, também pode ser uma grande oportunidade, mas a gente vê ainda um gap muito forte de educação, de esclarecimento da população a respeito de como esse tipo de meio de pagamento pode ser utilizado. O que a gente percebeu é uma abertura maior para essa utilização no público do Nordeste. Então, está aí uma oportunidade que pode ser vista dentro das instituições como tipo de serviço a ser oferecido. Quando a gente tenta explicar o que significa o Open Banking, e se essas pessoas já ouviram falar a respeito disso, 64% diz que não conhece, nunca ouviu falar. A gente vê aí muitas instituições tentando explicar esse conceito que é sofisticado, mas pela nossa pesquisa de rua, a gente percebe que a compreensão é muito equivocada para as pessoas em relação a isso. Alguns acham que é estratégia de marketing, outros acham que é lobby de instituição financeira. A gente tem um viés de eles não estão aqui para me ajudar. Isso não pode ser bom para mim. O cliente não é o centro das atenções. E este é um viés, uma oportunidade imensa das instituições de mudarem esse tipo de visão do consumidor. Por quê? Principalmente entre os representantes mais jovens, tem pouca informação sobre o que está acontecendo. Como que a gente vai trabalhar esse tipo de informação com a agenda do Banco Central correndo rapidinho? Mesmo com alguns atrasos, a gente sabe que o nosso Banco Central tem a tendência de cumprir as suas promessas. E todo mundo que está aqui assistindo sabe que o Open Banking vem para o bem do nosso consumidor. Como que a gente vai falar isso para eles de uma maneira mais eficiente? Quando a gente perguntou do Pix, isso daqui só corrobora uma informação que eu tenho certeza a maioria de vocês já sabe, 82% da nossa amostra, sim, já se cadastrou. E aí, quando a gente pergunta, e 90,6% dos correntistas de banco digital usam o Pix, né? Já cadastraram a sua chave. Quando a gente pergunta para os 17% da amostra que não usa o Pix, por que eles não usam? Grande parte acha que é porque não precisa. Outros acham que preferem outros meios de pagamento. E alguns ainda acham inseguro. Então, isso também é uma oportunidade muito grande de mostrar como que essa transação, sim, é segura. Tem muita janela de oportunidade para estar perto do consumidor, transformando todos esses insights em informação, em engajamento dessas pessoas. Quando a gente pergunta sobre segurança, e a gente fala especificamente sobre compartilhamento de dados, se o seu banco fosse compartilhar o seu dado, lógico, com a sua permissão, a maioria das pessoas diz que não quer compartilhar dado, não vê isso com bons olhos, sendo que, dentre os homens e representantes das classes da classe A, que aí a gente percebe que talvez tenha um nível de compreensão e de esclarecimento um pouco mais alto a respeito disso pelas suas instituições, sim, estariam mais dispostos a fazer isso. Então, como que a gente vai trabalhar esse tipo de informação também com o consumidor e transmitir para eles essa segurança que é tão necessária no momento em que você fala a respeito de dados, e é um atributo que eles levam muito a sério hoje para aderir a uma instituição. Hoje, aí a gente fez uma pergunta relacionada à utilização de serviços financeiros de instituições não banco. E, apesar da gente ver um grande número das pessoas usando as carteiras virtuais, como PayPal, Mercado Pago, PicPay, algum outro tanto usando cartões, né,
de empresas como empresas de varejo e supermercados, tem um número muito alto de pessoas na nossa amostra que fala que não usa nenhum, e algumas que dizem que não contrata de jeito nenhum serviço financeiro que não seja de banco. A gente viu isso na nossa pesquisa de rua, né? Então, como que nós vamos trabalhar esse acesso aos clientes? Como que as instituições olham esse tipo de concorrência? Como que a gente vai também trazer esse tipo de compreensão aos nossos consumidores? Quando a gente pergunta o nível de preocupação das pessoas com as políticas, relacionadas às políticas de segurança dos bancos, e olha que bacana, o nosso consumidor hoje sim olha como os dados deles são usados. Eles leem os contratos, eles veem como os dados vão ser usados sim. É muito importante a gente ver o amadurecimento desse nosso consumidor, independente da classe social em que ele esteja posicionado. E de como a transparência das instituições é algo muito importante, como requisito para esses clientes se manterem dentro das instituições. Não é algo que a gente possa deixar para depois, a gente já viu aí, não é só uma questão de sanção da NPD, etc., mas principalmente do engajamento, da manutenção e da retenção desses consumidores. Quando a gente pergunta para os clientes se você sabe de algum vazamento de dados recente em algum banco que você tinha ou tenha conta, grande parte diz que não escutou falar desses vazamentos, né? E a maioria das pessoas de 50 a 59 anos que respondeu que sim, que já ouviu falar de alguma coisa. E se você sofreu algum tipo de... você passou por um problema de segurança ou vazamento de dados, a maioria das pessoas diz que não, 8% diz que sim, mas tem uma parte, um quarto da nossa amostra que diz que não sabe se os seus dados foram vazados. Então, isso mostra um pouco de dicotomia até entre essa preocupação e não saber, ou seja, eles têm preocupação de como se usa, mas não ficam observando o tempo todo se acontece alguma coisa com os seus dados. Então, também é importante que as instituições ofereçam segurança como um atributo dos seus produtos. Isso atrai o cliente, isso o tranquiliza, isso o conforta, isso o mantém, o retém. Quando nós perguntamos, você soube que aconteceu algum problema de segurança com os seus dados, o que você fez? A maioria manteve a conta na instituição e adotou novos procedimentos de segurança. No ano passado, a gente tinha perguntado sobre biometria, que tipo de procedimento de segurança que eles sugeriam às instituições. Biometria era um dos que estava no topo das sugestões, né? Mas a gente percebe que as pessoas buscam, sim, tomar algum tipo de providência. E tem gente que até troca de banco no caso de algum problema. Bom, das nossas conclusões, o que a gente traz hoje? Nós vemos um consumidor mais seguro, mais consciente, mais maduro e mais exigente em torno dos serviços digitais, tarifas e segurança. E que muitas das mudanças de hábito, como, por exemplo, a utilização dos meios de acesso aos bancos, que foram trazidas pela pandemia, vão ser, sim, permanentes. Tá? Que algumas pessoas ainda querem muito falar com os seus bancos, falar diretamente usando o telefone. 10% das pessoas que diz que usam agência seriam capazes de trocar de banco porque não se sentem bem atendidos. 11% dos nossos entrevistados abriram conta para receber auxílio emergencial. Como isso foi abordado? Isso é muita gente, se a gente for olhar para a população brasileira. Como que as instituições estão tratando disso? E, a exemplo da adoção do Pix, a gente pode ter um potencial de expansão de serviços e educação da população no Open Banking também, né? As novidades tecnológicas e facilidades já são parte do cardápio do brasileiro e eles se preocupam muito com a parte da performance, da segurança e, né, da versatilidade de todas as aplicações que vão sendo
oferecidas pelos bancos. Isso é um resumo do que a gente tem para oferecer hoje, pessoal. Eu gostaria de ver aí se a gente tem algumas perguntas, né, que a nossa audiência mandou, tá bom? Para a gente responder, Canta. Tá. Oi, Cida. Existe uma solicitação para voltar o slide que fala sobre segurança. Segurança é um tema muito rico agora, né? Opa, aqui. Qual deles? Não está especificado aqui. Esse material, vocês vão receber um e-mail logo em seguida ao nosso evento, pessoal, e vocês vão receber um e-book da Akamai com o resumo dessa apresentação. Então, todos esses dados vão estar lá também, tá? Ótimo. Existe uma solicitação sobre dados da rede ATM, né? Lembrando que os dados que nós falamos sobre os terminais ATM e outros canais, eles são da nossa pesquisa, são dados primários. A Febraban tem um relatório. Saque-Pague, eu não sei se você tem alguma informação para falar sobre o uso dos terminais ATMs, quantidades, volumes, que possa compartilhar com todos aqui, tá? E existem outras fontes, né? Saque-Pague, a TecBan, Diebold, NCR e outros tantos talvez tenham esse tipo de informação. Mas como a gente aqui está com o pai do ATM no Brasil, o senhor Noria, o que você pode falar sobre os terminais ATMs aí? Bom, nós utilizamos as informações do Banco Central, né? Então, nós acompanhamos a evolução do parque instalados, percebe, obviamente, que os terminais de bancos diminuem, crescem os terminais em rede, né? Há um movimento de atualização tecnológica bastante forte aqui no Brasil, mas ainda temos muito espaço. Para vocês terem uma ideia, em torno de 15% da nossa rede estão em municípios onde nós somos a única opção. Não tem PAB, não tem nada lá. Tá? Então, é óbvio que as transações digitais crescem muito. Até a Cida comentou ali sobre a questão de verificação de saldo, extrato. Isso a gente verifica também na nossa rede, uma migração para os canais digitais. Mas as estatísticas divulgadas aí, inclusive do exterior, ainda demonstram o crescimento físico de redes de autoatendimento. O que acontece é um reposicionamento e também uma otimização das redes em função da interoperabilidade. Né? Sim. Ótimo. O Vitor, você quer falar um pouco sobre o atendimento? Que a Cida mostrou aqui que houve um crescimento no atendimento telefônico, tá? Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, Cantarino, isso é um tema que a gente, no dia a dia, conversando com as empresas, é o que a gente percebe. Apesar de ter aí uma demanda por migração para canais mais baratos, para canais que a gente chama de offline ou near real time, que é um canal de chat, por exemplo, pelo aplicativo, ou do WhatsApp, o canal de voz, ele continua sendo um canal extremamente crítico para as operações. Primeiro, por questões de perfil, né? Tem um perfil das pessoas ainda que preferem falar ao telefone, escutar uma outra pessoa do outro lado, elas se sentem mais seguras dessa forma. E tem um segundo ponto, que é a questão da criticidade. Quando você tem uma demanda que é uma demanda urgente, uma demanda crítica, algo que você precisa daquela informação, o canal telefônico ainda é um canal que transmite maior credibilidade, tá? E as pessoas acabam recorrendo para o canal telefônico. E o que a gente faz como forma de aperfeiçoar e continuar entregando um serviço premium através do canal telefônico
poxa, uma vez que a pessoa pegou o telefone e ligou, ela quer resolver o problema dela, a gente vai ter um cara capacitado do outro lado, que tenha autonomia, que tenha acesso às informações para resolver de uma vez por todas o problema desse consumidor. Então, esse é um pouco do movimento que a gente tem visto nas conversas com os nossos clientes, com os nossos prospects também. Ok. Eu não sei se o Sérgio Martins ainda está com a gente. Oi, Sérgio. Você quer falar rapidamente? Oi, você quer falar rapidamente sobre o quesito de segurança? Como que você vê, de uma forma geral, né, os ataques agora? Cantarino, o tema de segurança, ele sempre foi uma preocupação grande de todos os clientes nossos, empresas que a gente trabalha desenvolvendo projetos, né? Mas ele realmente talvez no último ano, ele explodiu, né? Porque é um tema que ele não se esgota, né? Ele não se esgota, a gente tem evoluído as nossas soluções e é incansável o trabalho, né? É uma decisão correta da empresa estar nesse segmento, porque a gente sabe que tem trabalho para a eternidade, né? É uma forma meio bucólica de dizer. E eu imagino o desafio de todas as instituições que estão aqui presentes, os bancos, aqui alguns clientes nossos, outras empresas conhecidas. Fico feliz de estar representando isso hoje, a Camai aqui para vocês. Se precisarem de alguma ajuda, algum dado, alguma informação mais precisa nesse segmento, estamos à disposição de vocês, viu? Cantarina, muito obrigado. Obrigado. Kazu, você me fala rapidamente o crescimento, o volume de crescimento aí de correntistas com você. Você percebe mais ou menos, de acordo com o que a gente mostrou aí, essa coisa de um ano para outro, com efeito pandemia, que cresceu assustadoramente? Como é que você tem visto isso? Você, na Zero Bank, tem percebido isso? Se você quiser divulgar dados, divulga números, se não quiser, fale só. Não, a questão é o seguinte, a gente não tem a comparação de um ano para o outro, porque a gente lançou o banco no final do ano passado, né? Mas a aceitação vem sendo muito boa dos clientes, né? E o movimento que a gente percebe, eu vi isso bem refletido na pesquisa, que o cliente está disposto a experimentar novos bancos com uma resistência muito menor que ele tinha no passado, né? Conversando com os nossos clientes no saque, o que a gente tem percebido é que o cliente tem conta em 5 ou 6 bancos e ele vem experimentando e depois ele vai mantendo aqueles que ele gostou. Então, o cliente não tem resistência mais a abrir uma conta num banco para experimentar. Isso é bem interessante, porque antigamente você tinha que ser bom e comprovar que você era bom para o cliente te experimentar. E agora o cliente, ele dá esse voto de confiança, vem, te experimenta, alguns se decepcionam, outros gostam, e aí começam a crescer a movimentação com a gente. Eu não tenho a comparação de um ano para o outro, né, porque a gente é muito recente, mas eu percebo, da minha experiência com outros bancos antes do Zero, que o consumidor hoje realmente está com uma resistência muito menor a experimentar um novo banco. Ótimo. E isso, naturalmente, reflete aí na BPP, né? Como é que você tem visto esse movimento? Marcos, a gente percebe o aumento significativo de volume no back-end aqui de Pix. Então, o Pix é algo que realmente surpreendeu em 6 ou 7 meses de operação. Falando de segurança, me parece que os clientes agora, a turma que experimenta novos bancos, também tem uma preocupação maior com segurança. Segurança de dados, segurança de compartilhamento dos dados, coisa que fica bastante evidente, e eu não tinha essa visão tão clara que todo mundo estava muito preocupado com segurança do ponto de vista de compartilhar dados, né? A pesquisa parece que mostra um pouquinho disso, de você ter cuidado em compartilhar os seus dados, coisas que vai bastante de frente com o Open Bank, que vem por aí.
é que quando começar a ficar mais claro que o Open Bank você vai poder compartilhar dados para poder obter melhores serviços, melhores tarifas de empréstimo e tudo mais, aí eu acho que essa percepção com o tempo acaba mudando um pouquinho. Boa. Gente, eu queria... Cida, você tem algum comentário final para fazer, alguma ponderação sobre o Pix? A gente fez uma pesquisa no passado, poucas pessoas conheciam o Pix, e nessa mesma pesquisa da Camai, de repente, todo mundo usa o Pix agora. Cida, você tem algum comentário? Eu só vou reiterar que todo mundo que participou, mesmo aqueles que se inscreveram e não puderam assistir, vão receber esse e-mail com o e-book da Akamai, com o resumo dessa pesquisa, mas que podem entrar em contato conosco caso necessitem de mais alguma informação. E que a gente está sempre disponível a fazer também essas apresentações nas instituições de vocês, para mais pessoas, caso lhes interesse, né, Cantarino? Isso. E outra coisa, gente, canta, prêmio relatório bancário, ou prêmio Banking Transformation. Tá. Gente, a gente recebeu uma pergunta sobre o NPS, a gente tem o NPS de diversos bancos que foram apontados na pesquisa, por questões óbvias, a gente não divulga esse número, a gente consolida eles, tá bom? Então, quem tiver interesse, a gente pode fazer uma apresentação individual, mostrando o seu posicionamento em relação aos concorrentes, mas não abrindo os dados dos concorrentes, tá? Isso é uma coisa. A segunda é o Banking, o prêmio Banking Transformation, que eu faço questão que todos aí vocês participem. Ele está evoluindo, porque a gente entende esse movimento do setor financeiro de evolução, de inclusão, de transformação, tá? E gostaria muito, as inscrições abrem daqui a alguns poucos dias, eu gostaria muito de contar com a participação de cases de todos os bancos e empresas do ecossistema envolvidos. Tá legal? Eu queria muito agradecer a Nuveto, a Saquipag, a Akamai, que é o pai dessa história toda, né? Sem a Akamai, hoje a gente não estaria nós estaríamos todos aqui, nós reunidos. A Atento, que é um grande parceiro, um grande apoiador nosso em toda a nossa trajetória desse ano, tá? A gente não deu espaço para Atento falar agora, mas no próximo encontro a gente vai deixar Atento falar bastante, mostrar muito do que ela tem feito, tá? E muito obrigado, Nori, que é um amigo de 22 anos só, né, Nori? Tá, o Vitor, né, o Sérgio, o Cazu, tá? Muito obrigado, um ótimo dia a todos. A gente vai passar mais um videozinho aqui do Espaço Saquipag e fiquem com Deus. Muito obrigado, tá? Obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Bom dia.